Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos fazer mais uma oração, Senhor. Amado Pai Celestial, verdadeiramente o nome do Teu Filho é doce, poderoso, formoso, o maior de todos os nomes que existem. É Seu nome, Seu bendito nome. E nós nos prostramos aos pés desse nome bendito. Para sempre, eternamente, Ele é glorioso e bendito por nós. Amado Pai, obrigado pelo Teu santo e amado Filho. Nós te pedimos agora que Teu Espírito venha nos conduzir a toda a verdade que está nele, que está em Jesus Cristo. Que Ele possa trazer aos nossos corações a iluminação do conhecimento da glória do nosso bendito Senhor Jesus Cristo, através da Tua palavra. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir novamente as nossas Bíblias em João capítulo 14. Evangelho de João capítulo 14. Ontem nós estivemos falando sobre a casa de Deus. A casa de Deus, especificamente em relação ao Pai. O Pai sendo a primeira pessoa da Trindade, bendita e divina, que desde a eternidade Ele determinou ter uma família de filhos amados, através do seu Filho Jesus Cristo. Escolheu esses filhos, amou esses filhos na eternidade, os escolheu, e logo no tempo os chamou, os salvou, os redimiu, os adotou como seus filhos, com todos os direitos de filho, fez deles seus filhos amados. E derramou sobre eles seu santo e bendito Espírito Santo, para eles serem regenerados e serem realmente filhos seus, nascidos de Deus, participantes da natureza divina. São seus filhos, somos seus filhos amados. Mas tudo isso aconteceu através do Filho de Deus, do único e amado Filho, o monogênese, como falamos ontem, de Deus. Tudo foi através desse bendito Filho que Ele enviou, como seu representante plenipotenciário, e único e plenipotenciário representante, o único que é a exata expressão de Deus, porque Ele é o Filho eterno de Deus e conhece eternamente o Pai, e Ele veio para nos revelar o Pai e nos revelar a vontade eterna do Pai e nos revelar esse amor eterno do Pai que determinou nos adotar, regenerar e fazer seus amados filhos através do Filho. É isso que nós estivemos falando ontem, do amor do Pai, que Cristo que nos revelou esse amor eterno do Pai. E no capítulo 14 vamos ler novamente, quando ele fala dessas coisas, ele diz assim: não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, isso nós estamos falando, a casa de meu Pai, há muitas moradas. Do contrário, já vos lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se me vou e vos preparo lugar, virei outra vez e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. E Ele foi nos preparar lugar, disse aqui, claro. Onde que Ele nos preparou lugar? O que significa a casa do Pai? Nós já vimos no capítulo 2 que a casa do Pai é Ele mesmo, é seu corpo. Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Mas ele estava falando disso aí, João, do templo do seu corpo, que foi levantado na ressurreição. Então, a casa do Pai é Ele mesmo, seu corpo. Quando o Verbo se fez carne, tomou para si um tabernáculo, Ele então se tornou a casa, a morada de Deus para os filhos de Deus. É no corpo de Cristo, na humanidade de Cristo, que nós somos recebidos na casa do Pai. E isso aconteceu lá na cruz. Foi aí onde Ele preparou essa morada para nós morarmos na casa do Pai, que é o Senhor Jesus. E lembra que nós falamos de que o Pai preparou essas moradas, ou quartos, porque a expressão aí significa os quartos, na sua casa para nós desde a eternidade. Mas tudo isso foi preparado no Filho. Nós precisamos entender isso. Tudo que o amor do Pai, a eleição do Pai, a predestinação do Pai, tudo que o Pai quer para nós, as bênçãos eternas do Pai, tudo foi preparado para nós no Filho. E tudo nos foi dado no Filho. E quando nós recebemos o Filho, recebemos
tudo isso que Ele preparou desde a eternidade para nós. Em Cristo nós recebemos essa eleição eterna, essa predestinação, esse amor eterno do Pai. Recebemos tudo, porque tudo foi feito no e preparado para nós no Filho. Veja comigo, Efésios capítulo 1, como diz aí. Ontem nós limos, mas vamos agora focar no Filho, no Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1 de Efésios. Observe com atenção, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, também nosso Pai, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Tudo foi colocado em. Todas essas bênçãos estão em Cristo. Logo, segundo nos escolheu nele. Outra vez, a eleição de Deus está nele e nos chega através dele. Depois, vamos continuar. Veja aqui o versículo 5. Havendo-nos predestinado para sermos adotados como filhos seus por meio de Jesus Cristo. Então a predestinação é por meio de Jesus Cristo, que tem a ver com sermos seus filhos. Depois, versículo 6, para louvor da sua graça, com a qual, sua graça pela qual nos fez agradáveis no amado. Em quem obtemos essa graça? No amado, em Cristo. E logo, no versículo 7, em quem temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas de sua graça. O sangue de quem? De Cristo. Então tudo nos foi dado, todo o propósito do Pai, toda a eleição, o amor do Pai foi nos dado em Cristo. E se fez disponível para nós em Cristo. E tudo está em Cristo. E através de Cristo, e apenas de Cristo, e só através de Cristo que nós recebemos o amor eterno do Pai. A parte de Cristo, nós não podemos receber nada do Pai, porque tudo Ele colocou no seu Filho. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos receber nada do Pai. Não precisamos, na verdade, receber nada do Pai além do Filho, porque o Filho é o dom pleno e absoluto e completo de Deus para nós. E tudo que o Pai tem para nos dar é o Filho. E nele todas as coisas. Nele todas as coisas. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Imagina o Senhor como o irmão John Owen, um irmão puritano do século XVII, dizia que imagina o Senhor Jesus Cristo como sendo um tesouro. E Deus colocando todo tipo de tesouros dentro dele. Como que chamaria aqui? Um cofre, um baú? Um baú. Um baú de tesouro. Então, o Deus, o Pai, colocando todos os tesouros dentro. Todas as riquezas insondáveis da sua graça, aí, da sua glória, dentro desse tesouro. E logo fechando o tesouro e nos dando esse tesouro. Maravilha. Esse é o Senhor Jesus Cristo. É o dom de Deus, pleno e completo para nós, do amor do Pai. Então, capítulo 14, por isso continua assim. Veja, mas antes de continuar, nós precisamos entender, nos focar em apenas uma palavra. Veja o versículo 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aí aparece a palavra moradas, primeira menção, moradas. Aí a ideia é que nós somos recebidos na casa, nas moradas que Ele preparou. Nós entramos nessas moradas. Nós moramos na casa do Pai. Nós entramos a morar na casa do Pai. Nós. E essa casa é o Senhor Jesus Cristo. Moramos nele. Mas veja agora, o capítulo 14, versículo 23. Respondeu Jesus e disse-lhes: quem me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos a ele, e com ele faremos morada. A mesma palavra, morada. Mas aqui o sentido é o contrário. No primeiro versículo é nós morando na casa do Pai, que é o Filho. Aqui o sentido é o Pai e o Filho morando em nós. Porque nós somos a casa do Pai. Está vendo?
primeiro nós nele, mas nele, em Cristo, morando em Cristo, nós nos tornamos também casa do Pai, e portanto o Pai e o Filho vêm morar em nós, porque somos a casa de Deus. O Pai e o Filho vêm morar em nós como? Aqui está no contexto, através do Espírito Santo. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm morar em nós. E nós nos convertimos assim na casa espiritual de Deus. Então nós somos morada de Deus. E Deus habita em nós. O Pai, o Filho, o Espírito, pelo Espírito Santo. Amanhã nós vamos falar, se Deus permitir, sobre o Espírito Santo. A morada do Espírito Santo na casa de Deus. Mas estou mencionando isso para que você veja o contraste. Primeiro, nós somos recebidos na morada de Deus, na casa de Deus, em Cristo. E logo, nós nos tornamos a casa de Deus e Deus vem morar em nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Graças a Deus. Muito bem, vamos voltar então ao capítulo 14, versículo... Vamos ler o versículo 3. E se eu me vou, e vos preparo lugar, virei outra vez, e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, vos estejais também. Aqui, no Evangelho de João, para os irmãos que gostam de estudar a palavra de Deus, no Evangelho de João, a vinda do Senhor Jesus sempre é um evento íntimo, ligado ao amor pelos seus. Nunca é um evento público. Não quer dizer que para João não fosse um evento público, já temos o livro de Apocalipse. Não. Mas a ênfase do Evangelho de João é que Cristo vem pelos seus, buscar os seus, para ter intimidade, para eles morarem eternamente com Ele, para eles participarem da sua glória eternamente, para que eles tenham a mesma glória que Ele tem pela eternidade. Então, sempre é a busca dos seus de uma maneira íntima e pessoal. Essa é a ênfase do Evangelho de João. Por isso diz assim, virei outra vez e vos tomarei comigo, para mim, junto comigo, para sempre, para que onde eu estou, que é na glória do Pai, vós estejais também na glória do Pai. E isso que ele diz literalmente no capítulo 17, versículo 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, que é na glória do Pai, ele agora está na glória do Pai, na direita do Pai, na glória do Pai, onde eu estiver, eles também estejam comigo. Que eles participem da glória que eu terei contigo. E para que vejam minha glória, que me desse, porque me amaste desde antes da fundação do mundo. Está bem? O Senhor quer que nós participemos e estejamos com Ele eternamente. Então Ele virá por nós, voltará por nós, nos buscar. Mas para quê? Para que estejamos com Ele, na glória dEle, participando dEle, contemplando a sua face, conhecendo o Senhor Jesus e participando da glória e do amor do Pai, junto com Ele e nele, eternamente. Então, esse é o sentido que em João tem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Sabeis aonde vou e sabeis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos aonde vais. Como, pois, podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecesses, também conhecerias meu Pai, conheceríeis meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como, pois, dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim, e as palavras que eu falo, não as falo de mim mesmo, mas do Pai que mora em mim? Ele faz as obras. Então, veja o diálogo que está acontecendo aqui. O Senhor diz, estou indo embora. E vocês sabem para onde eu vou e sabem qual é o caminho. E um dos seus discípulos disse, não, Senhor, Tomé, não sabemos para onde vas. Como poderemos saber o caminho? Claro, ele está indo para o Pai.
Porque no Evangelho de João sempre esse é o sentido. Ele está voltando para o Pai. Ele veio do Pai, saiu do Pai, veio para o mundo, deixou a glória do Pai, veio para o mundo e agora ele está voltando ao Pai. A glória do Pai. Essa é a ênfase do Evangelho de João. Única do Evangelho de João. O Filho saiu do seio do Pai e agora está retornando ao seio do Pai. Mas ele não está retornando sozinho. Quando ele saiu, ele era unigênito, único e amado Filho. Mas quando ele retorne, ele será o primogênito entre muitos irmãos. E ele não voltará sozinho, ele voltará com todos os seus irmãos na presença do Pai. Você está vendo? É isso que está acontecendo agora. Ele veio lá do céu, ele era o único, unigênito e eterno Filho de Deus, mas ele se tornou carne, se fez carne para quê? Para salvar os filhos, para reunir os filhos de Deus, para levar muitos, como diz Hebreus, muitos filhos à glória. Muitos filhos à glória. A glória do Pai. E então agora ele está falando assim, eu estou retornando. Estou voltando. E vós, meus amados, meus discípulos, vocês sabem o caminho. Claro, às vezes o Senhor falava de uma maneira que era difícil de entender para os discípulos naquele tempo, ainda porque ainda o Espírito Santo não tinha não tinha sido derramado sobre eles e os seus corações ainda não tinham sido regenerados pelo Espírito Santo. Então, tinha muitas dificuldades para entender ao Senhor. E por isso faziam essas perguntas. O Senhor estava falando de que eles sabiam porque, logicamente, ele estava voltando para o Pai. Ele veio do Pai e voltava para o Pai. E então, Tomé diz, não sabemos. E não, como poderíamos saber o caminho? Diz-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, o que nos está ensinando o Senhor Jesus aqui? A todos nós, a seus discípulos e a todos. Que toda comunhão, todo relacionamento, qualquer possibilidade de ter algum tipo de relacionamento com o Pai, passa sempre através dele. Não pode ser de outra maneira. Nós não podemos relacionar-nos com o Pai sem o Filho. Nunca poderíamos ter qualquer comunhão com o Pai, qualquer conhecimento do Pai, se não for através do Filho. Porque tudo o que o Pai tem para nos dar e para nos falar e para nos revelar dele mesmo, da sua glória, do seu poder, da sua vontade, dos seus propósitos, sempre é através do Filho. E, portanto, o Filho é o único caminho ao Pai. Nós não podemos saber nada do amor do Pai, nada do propósito do Pai, nada do coração do Pai, nada, absolutamente nada, senão através do seu amado Filho. E isso por quê? Não é simplesmente uma questão, vamos dizer assim, que Deus é uma questão arbitrária da parte de Deus. Não é isso. É porque essa é a essência do Filho a respeito do Pai. O Filho é a eterna revelação do Pai. O Filho é a imagem eterna do Pai. O Filho é a expressão perfeita e eterna do Pai. Ele, como diz Hebreus, é a impronta ou a imagem perfeita, exata, da sua substância, desde a eternidade. Então, o Pai não pode ser conhecido sem o Filho, nem a parte do Filho. Nunca poderia ser assim. Porque, como diz também João no princípio, ele é o verbo eterno, a palavra eterna de Deus. A palavra significa, se você for uma pessoa que se para aqui na frente, ou diante de qualquer outra pessoa, e não fala nada, como as pessoas poderiam conhecer você, sua mente, seus pensamentos? Se você não falasse nada e ficasse sempre silencioso, nada poderia saber da sua mente, seus pensamentos, seus sentimentos, sobre nada. Tudo o que Deus fala é o seu Filho. Porque Cristo é o falar de Deus, eterno. Cristo é Deus auto-revelando-se. O Filho é o Deus dando-se a conhecer a si mesmo. Quando Deus fala para a sua criação, o que fala é através do seu Filho. Nunca poderia ser de outra maneira, porque Ele é a palavra, o verbo eterno de Deus. Você entende? Então não existe nenhuma outra possibilidade de ouvir Deus, conhecer Deus, senão através do Filho.
Quando Deus criou tudo, Ele criou tudo através do seu Filho. Ele comunicou a sua mente, seus pensamentos através do seu Filho e criou tudo através dos seus filhos. Ele expressou a si mesmo se expressou a si mesmo através do seu Filho. E o Pai sempre se expressa a si mesmo através do Filho. E então, essa relação é tão íntima, direita e perfeita, que quando nós vemos o Pai, como disse o Senhor Jesus aqui para Filipe, nós vemos, quando vemos o Filho, vemos o Pai. Quando tocamos o Filho, tocamos o Pai. Quando contemplamos o Filho, contemplamos ao Pai. Quando ouvimos o Filho, ouvimos o Pai. Tanto tempo faz que estou convosco, Felipe, e não me tendes conhecido. E me viu ao Pai. Então existe uma relação direta entre o Pai e o Filho. E o Filho sempre é a expressão do Pai. Por que é importante isso? Porque se nós pensarmos, como poderemos conhecer o Pai? Como poderemos ter comunhão com o Pai? Como poderemos saber algo do Pai? Muito bem. Olhe para o Filho. Olhe para o Filho. Olhe para Ele. Quando você vê Jesus Cristo, as palavras, os atos, o caráter, tudo o que o Filho faz é uma expressão do Pai, sempre. Porque o Filho é o espelho do Pai. Se o filho cura uma pessoa, é o Pai que está curando essa pessoa. Se o Filho fala com amor para uma pessoa, com compaixão e misericórdia, é o Pai que está falando no Filho com compaixão e misericórdia. Você entende? Você não pode separar o Pai do Filho, nunca. Tudo que o Filho faz, o faz porque vê primeiro fazer o Pai. Então, olhando para o Filho, conhecemos o Pai. Olhando para o Filho, conhecemos o caráter do Pai, o amor do Pai, a glória do Pai. Tudo o que o Pai tem para nós foi nos revelado, dado no seu amado e bendito Filho. Por isso, rejeitar o Filho é o maior dos pecados. Por isso, não existe maior pecado que rejeitar o Filho. Porque rejeitar o Filho é rejeitar o Pai. É rejeitar o Deus mesmo. Se você não quer ter nada a ver com o Filho, então você não quer ter nada a ver com o Pai. Esse é o assunto. Porque o Filho é o único que o Pai tem para dizer dele mesmo e revelar dele mesmo ao mundo. Mesmo a criação é uma revelação do poder, da glória do Pai através do Filho. Porque por meio dele, todas as coisas foram criadas. Então é isso que o Senhor está falando aqui para os seus discípulos. É como se eles pensassem, muito bem, Senhor, você fala muito do Pai, então traz o Pai aqui para que o conheçamos. Como se fosse uma coisa humana, né? O Pai deve ser outra pessoa, diferente. Queremos conhecer o Pai, ouvir o Pai. Não, você não entende, Filipe. O Pai e eu somos um. E se você me vê, me conhece, me toca, me escuta, você vê, escuta, toca no Pai. Então tudo que Deus tem para nos dar está no seu amado Filho. Agora, a respeito então da casa de Deus, o que é o Filho a respeito dessa casa? Se estamos ouvindo bem. O que seria o Filho a respeito da casa de Deus? Uma palavra explica. Ele é tudo. Tudo. O Filho é tudo a respeito da casa de Deus. Ele, primeiramente, é o primogênito entre muitos irmãos. Na casa, o Pai recebe muitos filhos, mas esses filhos foram, como já falamos, recebidos no seu amado Filho unigênito, que é Jesus Cristo. Veja comigo o capítulo 20, quando o Senhor ressuscitou, de João. O Senhor apareceu primeiro a Maria Madalena. E quando ela viu o Senhor, ela ajoelhou diante dele e falou, versículo 16, 16, disse-lhe Jesus, Maria, e voltando-se, quando ela o reconhece, disse-lhe Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, solta-me, porque parece que ela tinha agarrado os seus joelhos
abraçado os seus joelhos, suas pernas de joelhos, Maria. E então solta-me, porque ainda não subi para meu Pai. Você lembra dessa expressão do Senhor? Nós dissemos já que o Senhor falava do Pai nesse sentido próprio e único. Meu Pai. A casa do meu Pai. Meu Pai, ele usava essa expressão para falar da exclusividade do seu relacionamento com o Pai. Mas veja aqui. Porque ainda não subi para meu Pai, mas vai, e presta atenção aqui, a meus irmãos. Sabe o que é lindo desse texto aqui, dessa passagem? Que é a primeira vez que o Senhor chama os seus discípulos, seus irmãos. Nunca antes ele chamou os seus discípulos irmãos. Porque na verdade não eram seus irmãos ainda. Ainda não. Mas agora ele já morreu por eles, já foi crucificado, já levou os pecados deles, já os uniu a ele na cruz, já ressuscitou por eles e nele todos eles ressuscitaram e então agora eles sim são realmente seus irmãos. Agora sim são seus irmãos. E por isso disse, anda e di para os meus irmãos. Que palavras formosas, né? Lindas palavras. Está também no outro evangelho, em Mateus. Anda e di para os meus irmãos. Agora, meus irmãos, sabe o que é interessante disso? Veja o que diz Hebreus, para entendermos melhor o que o Senhor está falando aqui. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa são todas as coisas, ou para quem são todas as coisas, e mediante quem todas as coisas existem, que em seu desígnio de ir levando muitos filhos à glória, e nós já falamos, seu propósito é de levar muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Quem que é esse? O Senhor Jesus, o Filho amado, que Ele enviou para salvar eles através do sofrimento da cruz. Porquanto, o que santifica, que o Senhor Jesus, o que santifica, na cruz Ele nos santificou, e os que são santificados, quer dizer, nós, os filhos que somos santificados por Ele, todos são de um só. O que quer dizer isso? Todos pertencem ao mesmo Pai. São filhos do mesmo Pai. É isso que quer dizer Hebreus. Porque por causa dos sofrimentos do Filho, todos nós fomos feitos filhos de Deus através dele. E então diz, veja, por isso não se envergonhe de lhes chamar irmãos. Não se envergonhe. Como poderia envergonhar-se se ele morreu por eles? E por causa da sua morte, eles agora são seus irmãos. Nós que não éramos irmãos, nós que estávamos perdidos, éramos criaturas rebeldes, inimigas de Deus, mas Ele nos tornou seus irmãos. E Ele não se envergonha de nos chamar seus irmãos. Porque somos filhos do mesmo Pai. Ainda mais diz, anunciarei teu nome a meus irmãos. No meio da congregação te cantarei. E não sabe o que significa isso? Que o Senhor não apenas nos chama irmão, Ele se alegra. Ele exulta de alegria, porque somos seus irmãos. A alegria dele é que agora nós somos seus irmãos. Então, essas palavras para Maria Madalena eram palavras de alegria infinita no coração do Senhor. Agora vai, diz esta boa nova para os meus irmãos. Agora eles não são mais apenas discípulos e servos, são meus irmãos. Estão unidos comigo para sempre. Irmãos do Senhor Jesus Cristo. E Ele é o nosso irmão primogênito. O primeiro entre muitos irmãos. Muitos filhos. Agora, o que significa isso? Vamos aprofundar um pouco mais. Vamos ler aí em Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo
28 e 29. Versículos 28 e 29. E sabemos que todas as coisas cooperam para bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados conforme seu propósito. Qual que é esse propósito pelo qual ele nos chamou? Porque os que antes conheceu, também os predestinou, já falamos aí em Efésios, para serem feitos conformes, ou serem conformados à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, aqui Paulo nos está falando desse propósito eterno de Deus, de ter filhos, adotados como filhos, regenerados como seus filhos, participantes da sua própria natureza através do seu Filho. E seu Filho sendo primogênito entre muitos irmãos. Qual que é o propósito de Deus a respeito dos seus filhos? Que esses filhos não apenas sejam seus filhos, nascidos, regenerados, adoptados como filhos, mas que sejam conformados à imagem do seu Filho. Que esses filhos cresçam de serem filhos pequenos até serem filhos maduros, que levem a mesma imagem do seu amado Filho, Jesus Cristo. Que sejam tão gloriosos, tão formosos, tão santos como seu amado Filho, na medida em que isso pode ser experimentado pela criatura, pela natureza humana criada. Claro, nunca vamos participar da glória divina do Senhor Jesus Cristo, porque isso não pode ser compartilhado com as criaturas. Mas a glória do Filho como homem, a glória dele como o homem perfeito que reflete perfeitamente a imagem de Deus, esse é o padrão que Deus tem para todos os seus filhos. Esse é o propósito, é o alvo que Deus colocou para todos os seus filhos. Ele quer que nós sejamos tão gloriosos quanto filhos de Deus na sua natureza humana é. E a natureza do Filho hoje não está mais nesse mundo, nos dias da sua humilhação como homem, mas agora essa natureza está glorificada na direita de Deus. Aí, nessa glória dele, a essa glória, nós todos estamos destinados pelo Pai. Isso significa sermos conformados à imagem do seu Filho. E então, por isso a Escritura, no Novo Testamento, aparecem duas expressões, ou duas palavras gregas que significam filho, mas são diferentes. Se traduzem como filho, mas são diferentes. A primeira, João capítulo 1, versículo 2. Mas a todos os que o receberam, ao Senhor Jesus Cristo, todos os que creram em seu nome, deu-lhes o poder, ou aqui a palavra poder, mais bem a palavra grega exousia, que significa autoridade ou direito. É mais do que simples poder, é autoridade, direito, autoridade, de serem feitos filhos de Deus. Os que, como nós falamos, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, quer dizer, da vontade humana, nem da vontade do varão, especificamente do varão masculino, mas de Deus. Nasceram de Deus, gerados por Deus, através do Espírito Santo, gerados de Deus. É isso que está falando aqui. Mas deu-lhes o direito, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Mas a palavra que usa João aqui é muito interessante. No grego é teknos, ou plural, no grego teknos, que significa literalmente filho pequeno, menino. Quer dizer, ele nos deu a autoridade de sermos feitos meninos de Deus. Filhos pequenos de Deus, que estão no processo de serem formados para chegar um dia a serem filhos maduros de Deus, adultos, com todos os direitos dos filhos maduros, quer dizer, herdeiros de Deus. Porque você não pode herdar, no sentido da época de João, dos judeus e da cultura daquele tempo em geral, você só poderia se tornar herdeiro quando você chegava à maturidade.
Por isso aqui aparece essa expressão. Ainda não somos filhos maduros de Deus. Ainda não chegamos nesse ponto. Mas Ele já nos adotou, já nos regenerou, já nos gerou como seus filhos. Já somos verdadeiramente seus filhos, mas somos filhos pequenos. E é necessário que nos cresçamos até nos tornarmos filhos maduros, adultos de Deus. Então, toda vez que o Senhor Jesus Cristo é chamado Filho de Deus, a palavra grega não é teknos, ou teknon, nem menino, criança, mas huios, que significa filho maduro, adulto de Deus. Ele é o único filho adulto, maduro que Deus tinha na eternidade. A imagem perfeita dele, a expressão perfeita do Pai. Mas agora ele se fez carne e na natureza humana ele se tornou o homem perfeito, maduro, segundo o pensamento de Deus. Quando Deus disse lá no Gênesis, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Tudo isso foi perdido lá por causa do pecado, mas agora Cristo recuperou, restaurou isso e levou isso à sua expressão plena e perfeita. Ele é o homem que expressa perfeitamente e plenamente a imagem de Deus. Ele é o Filho maduro de Deus. E nós todos estamos predestinados, diz a Escritura, a sermos como Ele. Predestinados a sermos como Ele. É um destino que Deus nos deu lá na eternidade, um destino que Deus decretou para nós lá na eternidade. E fez com que todas as coisas do universo, da história do universo, de toda a criação, colaborassem juntas para conseguir esse propósito sempre. E Deus está fazendo que todas as coisas, o que os teólogos chamam da providência divina, que Deus opera, governa, controla todos os movimentos e todas as coisas que acontecem na história da criação para produzir, ou desenvolver e realizar seu propósito eterno. E qual é esse propósito? Que nós sejamos transformados à imagem do seu Filho. Seus filhos sendo como seu Filho. E tudo está trabalhando nessa direção. Tudo está cooperando da parte de Deus nessa direção. Porque Ele quer nos vestir da glória do Filho, da santidade do Filho, da perfeição do Filho, para que um dia nós possamos, como diz o mesmo Senhor, para que um dia nós brilhemos com a glória do Filho pela eternidade. Glória ao Senhor. Então, esse é o significado de Ele ser o primogênito. Por isso, no final, agora nós ainda não somos perfeitos, ainda somos filhos sendo amadurecendo pela obra do Espírito Santo nesse mundo. Mas um dia chegaremos lá. Veja o que diz, então, finalmente, João, em sua primeira carta, capítulo 3 de João, versículo 2. João 3, 2. Primeira carta de João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Outra vez a palavra, teknos, filhos pequenos de Deus. Agora. O que somos agora, diz João? Filhos pequenos de Deus. Crianças de Deus sendo formadas. E ainda então, não se manifestou o que haveremos de ser. Quer dizer, o propósito final de Deus para conosco. Ainda não se manifestou. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, quem é esse Ele aí? O Senhor Jesus Cristo. Quando Ele venha, quando o Senhor venha por nós, quando Ele venha por nós, sabemos que, o que vai acontecer? Seremos semelhantes a Ele. Porque o veremos tal como Ele é. Todos nós, irmãos, e é isso. Se você quer ter um resumo do que significa a vida cristã, é o seguinte. 2 Coríntios 2, 18. Mas todos nós, olhando com um rosto desvendado, a nossa face desvendada, como um espelho à glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Hoje nós estamos olhando, ou enxergando, como através de um espelho, diz Paulo, escuro. Porque os espelhos do tempo de Paulo eram escuros, não eram como os espelhos de hoje.
Então, nós vemos a imagem do Senhor, mas ainda não vemos essa imagem claramente. O Espírito está nos revelando. Mas quanto mais sabemos, mais semelhantes a Ele somos. Imagina um dia, o dia em que Ele venha do céu e vejamos o Senhor já nunca mais com os véus desse mundo, claramente revelado para nós. Então nós seremos transformados para sermos eternamente como Ele é. Essa é a nossa esperança. E a glória dele será nossa glória. Quando nós olhamos a glória do Senhor, essa glória nos transforma. Quando nós contemplamos um espelho, nós vemos a nossa própria face, mas quando contemplamos a glória do Senhor, é como se esse espelho, aquele rosto que nós vemos no espelho, é o nosso próprio rosto. E somos transformados pelo Espírito para sermos conformados à glória que estamos contemplando nele. Você entende? Esse é o processo da vida cristã. Mas um dia o veremos tal como Ele é. Portanto, esse é o significado do Cristo ser o primogênito entre muitos irmãos na casa de Deus. Um segundo ponto importante a considerar a respeito do Senhor Jesus e a casa de Deus está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Vamos ler aí. Vamos ler duas passagens. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Veja o versículo 19. 2:19. Vamos ler desde aí. Assim que já não sois estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. O que nós estamos falando, filhos de Deus, membros da família de Deus, por meio de Jesus Cristo. E edificados, agora como uma casa, por esse sentido de edificar, somos a casa que está sendo edificada, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Jesus Cristo, a principal pedra angular, em quem todo o edifício, bem ajustado, vai crescendo para ser um santuário sagrado no Senhor. E em quem também vós sois juntamente edificados para a morada de Deus no Espírito. Então Paulo nos diz que, veja que nós falamos ontem que casa na Escritura tem dois sentidos: descendência, filhos, e também a casa no sentido da habitação. Aqui o sentido é o segundo, nós somos a habitação de Deus. E o sentido, a referência é o templo do Velho Testamento, o templo dos judeus, o templo lá em Jerusalém. Então, mas o verdadeiro templo, segundo Paulo, o apóstolo, somos nós. Nós somos a casa de Deus, o verdadeiro templo de Deus, e estamos sendo edificados. Para o quê? Para que Deus possa morar em nós. Para sermos morada de Deus, no Espírito. Então, todos nós estamos sendo edificados, mas o foco de Paulo é nos mostrar que essa casa que está sendo edificada, que somos todos nós, como diz Pedro depois, nós somos pedras vivas, que somos ajuntados uns com os outros para construir esse templo, mas o fundamento é o Senhor Jesus Cristo. Somos edificados nele, construídos sobre ele. É nele que temos nosso fundamento. Na pessoa, na obra de Jesus Cristo, sobre essa pessoa e essa obra, é que a igreja está sendo edificada como casa de Deus, como morada de Deus, para Deus habitar eternamente nele. E, portanto, Cristo aparece como o fundamento. Paulo diz, em 1 Coríntios, capítulo 3, eu, como perito arquiteto, pus o fundamento, coloquei o fundamento. E ninguém pode colocar outro fundamento que aquele que foi colocado, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento da casa. Quer dizer, tudo nessa casa tem a ver com Ele. Tudo nessa casa tem que ser expressão dEle. Tudo na casa de Deus, que é a igreja, tem que expressar Ele, tem que surgir dEle, porque é o fundamento. Nele deve estar fundada ou fundamentada toda a vida e experiência da igreja. Dele procede tudo o que a igreja é e expressa. E esse é o sentido do fundamento. E isso nos fala de tudo a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo e da obra do Senhor Jesus Cristo. Por isso, vamos ler aí em Pedro, 1 de Pedro.
capítulo 2, versículo 4. Então diz Pedro, chegando-vos a Ele. Irmãos, porque a parte dele não pode existir, não existe a igreja. A parte dele não há a casa de Deus. O fundamento da casa de Deus não são os ministérios, as doutrinas, os ensinos, os credos da igreja. Todas essas coisas são importantes. Os ministérios de certas pessoas, ou certas formas de reunirmos ou organizarmos. Tudo isso é importante, mas não, isso não é o fundamento, a essência da casa de Deus. A essência da casa de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, aproximando-nos dele. O único que deve ter a preeminência na casa de Deus é Ele. O nosso foco deve ser sempre Ele. Porque esse é o propósito da casa. O fundamento é esse. O sentido da casa. A pedra angular, que quer dizer, a pedra que sustenta toda a estrutura, é Ele. E por isso enfatiza tanto Pedro, aproximando-vos dele. Porque fora dele, o prédio simplesmente, o edifício simplesmente derruba. É Ele que sustenta o edifício. Aproximando-vos dele. Ou chegando-vos dele, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas para com Deus escolhida e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sede edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Agora, e isso nos fala do terceiro aspecto da casa, que tem a ver com o Espírito Santo, mas o fundamento de tudo sempre é o Senhor Jesus Cristo. O foco, também o foco, o centro de tudo que acontece na casa de Deus. O terceiro aspecto, vou passar rápido porque o nosso tempo está terminando, a respeito do Senhor Jesus Cristo e a casa de Deus, é que Ele é o mediador na casa de Deus. Eu suponho que essa palavra, por vezes, não é muito usada entre nós, nem conhecida, mas é uma palavra muito importante na Escritura. Ele é o mediador de todas as coisas na casa de Deus. Mediador. Vamos ler alguns versículos, principalmente o livro aos Hebreus. Veja o que diz, por exemplo, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Você sabe que o livro de Hebreus foi escrito para nos mostrar a superioridade imensa de Cristo sobre a lei, sobre o antigo ou velho pacto, a velha aliança, e como Cristo supera em todo a velha aliança. Capítulo 10, versículo 19. Aqui está praticamente o resumo, ou a aplicação de tudo que o escritor já falou nos primeiros 10 capítulos. Portanto, esse portanto significa, então, em conclusão, resumo, a partir de tudo que já temos falado nos primeiros 10 capítulos da carta. Portanto, irmãos, tendo inteira liberdade para entrar no lugar santíssimo. O lugar santíssimo, nos diz Hebreus, é a presença de Deus. É Deus mesmo, é a presença de Deus. Nós temos inteira liberdade para ter comunhão com o Pai. Nós já falamos disso. Podemos entrar na presença dEle, viver na presença dEle, morar na presença de Deus permanentemente, porque Cristo nos abriu um caminho através do seu sangue, seu sacrifício. Então, tendo essa liberdade, diz, de entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo caminho novo e vivo que Ele nos abriu através do véu, ou seja, de sua carne. E veja o 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E esse é um dos grandes temas da carta sobre Deus. Cristo, o nosso grande, sumo sacerdote. O que quer dizer isso? Que Ele é o nosso mediador. Ele é aquele que fez a união entre Deus e o homem. Ele é quem nos une com Deus. Ele é o garante dessa união. Ele garantiza que essa união nunca será quebrada. Que aconteça o que aconteça, venha o que venha, nunca seremos separados de Deus. Porque Ele é o nosso grande sumo sacerdote que intercede eternamente por nós ante Deus.
E a sua intercessão é eficaz. A sua intercessão nunca falha. O Senhor Jesus nunca falha intercedendo por nós. E quando Ele intercede por nós, o que acontece? Ele sempre obtém para nós perdão, reconciliação. E, portanto, Ele é aquele que une. Você sabe o que significa o sacerdote? Aquele que une duas partes. Aquele que faz a união entre duas partes. O mediador. E Cristo é o mediador perfeito, porque Ele é perfeito homem e perfeito Deus. Nele o homem e Deus se unem em uma pessoa bendita. Ele. E, portanto, Ele une o homem com Deus. E não apenas isso, mas através do seu sacrifício, Ele fez a perfeita expiação pelos nossos pecados. E ofereceu, como diz Hebreus, um sacrifício eterno. Um sacrifício perfeito e eterno, de valor eterno, infinito, que nunca se esgota. E esse sacrifício seu, de expiação pelos nossos pecados, Ele entrou, diz, como lembra aquela história, aquele sumo sacerdote do Velho Testamento, que todos os anos precisava entrar num lugar santíssimo físico, naquele templo físico, num lugar santíssimo, e rociar ou espalhar o sangue do sacrifício sobre o propiciatório da arca da aliança, para fazer expiação pelo pecado. E então acontecia a expiação e a propiciação. A propiciação significa que Deus tira a sua vista, retira a sua ira de nós. Mas isso tinha que ser feito todos os anos. Todos os anos. E pior ainda, esse sangue que se colocava aí não expiava os pecados conscientes. Só os pecados de ignorância. Ou seja, os pecados que as pessoas cometiam sem saber. Mas os pecados cometidos conscientemente não eram expiados pelo sangue da expiação. Portanto, era um sacrifício imperfeito. E não podia tirar realmente o pecado. Mas Cristo entrou, diz Hebreus, uma vez e para sempre. Que maravilha, irmãos. Uma vez e para sempre. Como nosso sumo sacerdote, levando o seu próprio sangue. Não o sangue dos cordeiros, dos novilhos e tudo isso. Não, o seu próprio sangue. E se apresentou não no santuário terrenal, não no lugar santíssimo dessa terra, mas na presença mesma de Deus, no trono de Deus, levando o seu sangue. E o apresentou ali por todos nós. Para fazer expiação perfeita e eterna de todos os nossos pecados. E Ele cobriu os nossos pecados. Ele cobriu os nossos pecados. O sangue diz que, nos diz o significado da expiação, que alguém tomou o nosso lugar. E foi sacrificado no nosso lugar. E sofreu o castigo pelos pecados. E sofreu a morte que nós merecíamos. E toda a ira justa de Deus pelo pecado caiu sobre Ele. E foi castigado por nossos pecados. E seu sangue diz diante de Deus, a dívida está pagada. Está cancelada. Nunca mais, pela eternidade toda, alguém poderá cobrar de nós a dívida do pecado. Porque Ele fez expiação. Esse é o significado do nosso bendito sumo sacerdote. E Ele vive para sempre, com as marcas da cruz nas suas mãos e nos seus pés, para lembrar eternamente que a nossa dívida foi pagada. E essas marcas benditas estão sempre diante da face do Pai. E por isso o Pai nunca pode fazer outra coisa que perdoar os seus amados filhos. Porque foi Ele que providenciou o seu Filho com esse propósito. Ninguém pode mais nos acusar, irmãos. Quem acusará os escolhidos de Deus? Quem pode nos acusar? Você não pode deixar ninguém acusar, nem sua consciência acusar, nem o diabo. Não deixe, porque Ele pagou a dívida. Se você deixa que a acusação do diabo prospere no seu coração, você está desprezando o Filho de Deus. Você entende? Você está dizendo que o Senhor fez por mim não vale. Não ouça ao diabo. Ouça ao Senhor.
Ouça o sangue que fala melhor do que o sangue de Abel. Porque o sangue de Abel falava, pedia, exigia justiça, vingança. Mas o sangue do Senhor Jesus Cristo clama por perdão. Por isso fala melhor. Esse é o nosso bendito mediador. E Ele vive para sempre, para ser o nosso mediador. Para se compadecer de nós. Para levar a conta nossas fraquezas, nossas debilidades, nossas inconstâncias. Ele se compadece de nós. Ele conhece. Por isso Ele se encarnou, para conhecer na sua própria experiência o que significa ser como nós. E assim ser um eficaz e verdadeiro e compassivo sumo sacerdote ao nosso favor. Porquanto os filhos participaram de carne e sangue, Ele também participou do mesmo. Esse é o nosso bendito mediador. O Filho sobre a casa, o mediador, o grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ele garante, irmãos, que o caminho nunca vai ser fechado. Ele garante que esse caminho sempre estará aberto. Irmão, se você pecou, se você ofendeu Deus, lembre disso. Ele está aí, na porta, vamos dizer assim, na porta de entrada da presença de Deus, garantindo que essa porta nunca será fechada para você. Nunca. Porque Ele é o nosso sumo sacerdote, nosso mediador. Nós teríamos tanto que dizer sobre isso. Temos um livro inteiro de Hebreus para falar-nos disso. E o escritor diz, temos tanto que dizer. E ainda é difícil de explicar. Mas tanto que temos que dizer sobre Ele como sendo nosso bendito sumo sacerdote. Ele que está colocado por Deus a favor dos que são fracos, a favor dos que são os que têm dificuldades, os que caem, os que se debilitam. Esse é o nosso bendito Senhor. Ele é Jesus Cristo, meu irmão. Na visão de Apocalipse, vamos encerrar por aqui, na visão do livro de Apocalipse, o apóstolo João tem uma visão gloriosa do Senhor Jesus Cristo, lá na ilha de Patmos. O Senhor aparece aí, diante dele, na glória imensa, infinita do seu poder, da sua formosura, da sua santidade, de tudo que Ele é como Filho eterno e glorificado de Deus, mas ainda sendo homem, ainda sendo o Filho do homem. Eu vi como Filho do homem, assim começa a visão. O Filho do homem apareceu para ele, mas vestido da glória do Pai. E ele diz que caiu como morto aos seus pés. O Senhor o levantou com a sua mão, porque ele morreu para que nós não morramos nunca mais. O levantou. E ele diz que ele viu o Senhor Jesus Cristo rodeado, caminhando de 7 candeeiros. Você lembra? Ao redor dele havia 7 candeeiros. E logo o Senhor, quando fala para uma das igrejas, a igreja de Éfeso, a primeira, fala, aquele que caminha entre os 7 candeeiros. E ele está vestido de uma roupa branca que chega até o borde dos seus pés, e tem um cinto cingido com um cinto de ouro, porque ele aparece também na sua glória como sumo sacerdote da casa de Deus, como mediador. Sabe o que é maravilhoso? Porque ele está no meio dos candeeiros. E porque ele diz para João, eu caminho no meio dos candeeiros. Diz para a igreja de Éfeso, através de João, eu sou aquele que caminho no meio dos candeeiros. Por que fala assim? Os candeeiros são lâmpadas. Cada lâmpada representa uma igreja. 7 candeeiros, 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, e assim por diante. Sardes, Laodicea, a última. Todas as igrejas representadas, cada uma em um candeeiro. Mas de onde vem a figura do candeeiro? Os irmãos lembram que lá no Velho Testamento, no lugar santo do templo judaico, no lugar santo, uma das peças do lugar santo era o candeeiro. Um candeeiro com 7 braços, que representava ao povo de Israel diante de Deus. O sentido do candeeiro é que Israel era a testemunha de Deus no mundo. Quer dizer, Deus revelava a si mesmo ao mundo através de Israel. A luz de Deus, o conhecimento de Deus deveria ser entregue ao mundo
através de Israel. Israel foi colocado em meio das trevas pagãs do mundo antigo para ser a lâmpada de Deus no mundo. Esse era o propósito de Israel. E por isso, quando aquele candeeiro foi colocado, foram acesas as 7 lâmpadas que estavam sobre ele. 7 luzes sobre ele. E então Deus disse para Moisés que seria um estatuto, uma lei eterna, que nunca poderia ser quebrada. O seguinte: nunca serão apagadas as lâmpadas. Nunca serão apagadas as luzes. Nunca. Não podem ser apagadas. Estatuto, lei perpétua. E então, era a missão do sumo sacerdote e os sacerdotes que o acompanhavam manter essas lâmpadas acesas e não permitir que elas se apagassem. Porque se a lâmpada se apagava, significava que a glória de Deus tinha se ido de Israel. Você lembra no primeiro capítulo do livro dos juízes, de Samuel, o que aconteceu? Depois daquele tempo terrível dos juízes, que a degradação moral, espiritual de Israel foi caindo cada vez mais. Chegamos lá nos primeiros capítulos de primeira de Samuel, e nós vemos um sacerdócio deturpado, corrompido, usando da casa de Deus para fins horríveis. Os filhos de Eli. Você lembra disso, os irmãos que conhecem a Escritura? Então está escrito desta maneira. E então, aquele menino pequeno que a mãe Ana levou e deixou aí com Eli, sendo Samuel de 3 anos. E está escrito assim: e então, antes que a lâmpada de Deus fosse apagada. Por quê? Porque o sacerdócio estava corrompido. Já não cuidava mais da lâmpada de Deus. Antes de que a lâmpada de Deus fosse apagada, o Senhor chamou Samuel. Sabe o que significa isso? Que nunca Deus permitirá que a sua lâmpada seja apagada no mundo. Nunca. Nunca isso vai acontecer. Até o final. E quando o Senhor caminha no meio dos candeeiros, está dizendo exatamente o mesmo. As minhas lâmpadas nunca serão apagadas, porque sou eu quem cuido delas. Eu caminho no meio dos candeeiros, vendo, olhando, para que a lâmpada nunca se apague. Muitas das vezes a lâmpada está hesitante, a luz está quase que se apaga. Você pode ver isso aí, Laodiceia, Sardes, você tem nome de que está viva, mas está morta. Laodiceia, eu vou te vomitar da minha boca. Palavras terríveis, mas mesmo assim o propósito dele não é apagar a lâmpada, mas revitalizar a lâmpada. Que a luz volte a ser acesa e brilhe no mundo, porque ele é o sumo sacerdote que cuida da casa de Deus. Ele cuida de que as nossas lâmpadas nunca se apaguem. Você entende isso? E por isso ele diz: eu repreendo, eu castigo a todos aqueles que eu amo, porque eu os amo. Eu tenho olhos como chama de fogo para olhar no mais profundo do coração e tirar fora todos os pecados ocultos, mas o seu propósito não é destruir as nossas vidas, mas salvar as nossas vidas e revitalizar as nossas lâmpadas hesitantes. O nosso bendito mediador, o nosso bendito sumo sacerdote, que nunca se esquece de nós. Irmãos amados, a igreja pode sofrer sim no mundo, pode sofrer todas as batidas do diabo, todos os poderes das trevas podem tentar apagar, deletar o testemunho da igreja do mundo, mas não conseguirão, porque o bendito sumo sacerdote caminha entre os candeeiros e mantém as nossas lâmpadas acesas. E bendito seja Ele por isso. Então esse é o nosso bendito Senhor. Ele é o primogênito da casa, o filho primogênito, que é a imagem segundo a qual todos nós estamos sendo conformados pelo Espírito Santo. Ele é o fundamento que sustenta tudo o que acontece e existe na casa de Deus. E Ele é o bendito mediador, o bendito sumo sacerdote, que garante que a casa de Deus nunca, nunca, nunca seja retirada da graça do Pai e do amor do Pai. Bendito seja o Senhor. Vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial,
quão grande é o nosso Senhor Jesus Cristo. E quanto mais falamos dele, menos conseguimos expressar a sua glória, a sua grandeza, a sua infinitude. Ele é tão grande, tão formoso. Nossas palavras nunca alcançam a descrever quem Ele é para nós. O nosso bendito, mediador, salvador, sumo sacerdote. Aquele que ofereceu o perfeito sacrifício, que eternamente nos salvou. E expiou, fez expiação pelos nossos pecados. E abriu um caminho novo e vivo para morar na Tua presença, Pai. Para que Tu possas morar em nós. Que éramos pecadores, corruptos, mas Ele nos santificou, nos limpou com Seu sangue. E agora somos Teu templo, a Tua casa, a Tua habitação. E Tu moras em nós. Que poderia ser mais grande do que isso? Ele é o nosso bendito filho, nosso bendito irmão primogênito. Ele se tornou nosso irmão, se fez o nosso irmão. Sendo nós criaturas ruins, pecadoras, depravadas, Ele se fez o nosso irmão. Participou da nossa carne, do nosso sangue. Se fez como nós, para nos chamar irmãos, para nos fazer seus irmãos. E um dia nos apresentar como seus irmãos bem amados na Tua glória, Pai. Bendito seja Seu nome. Ele é o nosso fundamento. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, depende dEle e vem dEle. Não somos nada sem Ele. A parte dele, separados dele, somos nada. Mas nele nós somos todos. Obrigado, Pai. Pelo teu bendito e amado Filho. É por Ele e para Ele que somos Teus filhos.